Opa, tô vendo que uma galera já começou a entrar. Eu preciso do retorno de vocês. O áudio tá bom, tá ruim? Eu tô tentando ver aqui, mas eu não tá tendo retorno. Então, seria legal mandar nos comentários se o retorno tá bom, no chat, não sei. É a primeira vez que eu tô fazendo live pelo Facebook e honestamente eu não tenho ideia de como proceder. Então, no aguardo de vocês. O áudio tá bom. Luiz Fernando. Bom, pessoal, eu comecei essa live aqui mais por conta de algumas dúvidas que ficaram pendentes. Alguns alunos eles estavam vendo material para OBA, conteúdo para OBA, porém nós não conseguimos concluir todo o cronograma. Então eu acho que seria bem legal a gente fazer alguma coisa por aqui, tirar alguma dúvida, esclarecer qualquer empecilho que vá acontecer, que possa acontecer amanhã. Para os meus coleguinhas do Anchieta, os meus aluninhos de lá, eu acho que tudo já foi passado nos grupos. Se você não está nos grupos, fala com alguém que está lá para que ele possa te encaminhar e nós possamos repassar essas informações. E aqui eu abri para a gente começar a debater, a mandarem dúvidas, sugestões, o que for bacana para enriquecer para a prova de amanhã. Eu acho que todo mundo sabe, amanhã, dia 18, é a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E nada melhor do que começar alguma brincadeirinha, conversar, tirar dúvidas a respeito dos conteúdos. Então eu estou no aguardo de qualquer dúvida, de qualquer participante que vai entrar para a gente ver o que a gente pode sanar de dúvida, tá bom? Muita gente entrando, muita gente assistindo. Eu tenho que agradecer a vocês sempre. Obrigado por prestigiar, é sempre um prazer. Lucas aqui, gostosão. Obrigado. Não sei como reagir a isso, mas valeu. E o Tony Roy. Ai, ai. Eu acho que enquanto não temos nenhuma dúvida sobre a prova, o conteúdo da prova, eu vou até pegar aqui o link e mandar lá nos outros grupos para o pessoal já começar a assistir. Eu acho que seria bacana a gente só dar uma passada no feedback do Encontro Nacional de Astronomia e Astronáutica. Eu fiquei vendo de fazer um vídeo até para a Voz da Serra para contar melhor e fazer isso. Porque assim, como o pessoal lá, o Guilherme, falar nisso, um abraço para o Guilherme Alto, se ele estiver assistindo ou se assistir posteriormente, como o Guilherme ele foi o que concedeu o espaço e como foi o que deu o primeiro impulso para a gente falar de astronomia e sobre o nosso trabalho, do trabalho do Planetário de Friburgo, que foi apresentado lá, eu sempre, tudo que tinha a respeito do encontro, eu passava primeiro para ele, para que a Voz da Serra tivesse, pô, já que eles nos ajudaram, por que não manter a comunicação? Então, eu fiquei devendo um vídeo posterior para falar um pouco do feedback do evento. E assim, foi sensacional. Eu vou falar que o evento não deveu em absolutamente nada. Os palestrantes foram muito bons. Obviamente, a gente teve alguns probleminhas por questão da tradução dos intérpretes. Não que os intérpretes sejam ruins, muito pelo contrário. A molecada estava lá fazendo o trampo deles.
porém foi muito falho no quesito de que às vezes eles se embolavam, e quando nós fomos apresentar o trabalho, a gente tinha que parar o que a gente estava falando para que eles pudessem traduzir. Então não foi uma coisa muito bacana, muito organizada. E nos falaram, eu perguntei à organização, quantos minutos teríamos, primeiramente, para apresentar. Me informaram que seriam 15 minutos, e por 15 minutos dava para falar e abrir perguntas até sobre o nosso projeto. Porém, nesses 15 minutos, viraram 10, e desses 10 eu tive que parar 5 porque o cara tinha que traduzir o que eu falava. Então, assim, não foi uma apresentação desejável, não foi de longe o que eu estava planejando para falar sobre o nosso projeto de astronomia nas escolas, mas eu acho que foi o suficiente para dar uma pincelada. Muita gente se interessou e muita gente está querendo vir a Friburgo para... Pô, caceta. Para conhecer um pouco da metodologia e um pouco do que a gente vai abordar. Mas são cenas para os próximos capítulos, tá? Agora, deixa eu só pegar aqui o link e jogar o link nos meus grupos. E vou aguardar as dúvidas, porque a live de hoje é simplesmente para a gente tirar dúvida da galera que está meio desesperado para a OBA. Querendo ou não, tem gente que está desesperada para a OBA. Pessoal, a OBA ela não é uma prova que vai definir futuro, não é um concurso acadêmico como o Enem ou uma UERJ, Unicamp, USP, esses vestibulares da vida. A OBA ela é simplesmente uma prova para as pessoas terem um pouco de entusiasmo ao estudar astronomia. Porque é uma coisa que falta, querendo ou não, falta muito ânimo de qualquer aluno para fazer astronomia. Hoje mesmo, na hora da divulgação do horário, que foi decidido para fazer a prova lá no colégio, tiveram alguns alunos que olharam com desdém, falaram, essa prova de astronomia, etc. Então, já que é tão fácil fazer essa prova de astronomia, por que você não tenta? Se você acha que é realmente uma prova muito simples, tenta, cara, vai ser até legal. Você talvez possa descobrir uma área do conhecimento que você nunca havia imaginado e curtir. Começar a frequentar as oficinas, as aulas, seria até legal para mim, porque eu ganho por quantitativo de aluno, então seria muito legal mais alunos, sempre. Só que responder algumas dúvidas. Eu não estou conseguindo fazer essa live pelo Instagram, pessoal. Eu não estou com o tripé, com a garrinha para colocar o telefone celular. Mas eu acho que posso apoiar ele aqui. E vou começar uma live lá também. Por favor, pessoal, mesmo quem não vai participar da OBA, manda suas dúvidas aqui nos comentários, dê um feedback, por favor. Eu quero saber qualquer dúvida. Falem do Planetário de Friburgo, que infelizmente foi vandalizado. Perguntas, sério, qualquer pergunta seria maravilhosa. Deixa eu só colocar aqui. Puta professor, parabéns. Valeu, Tony, de novo, muito obrigado. Oi, Letícia, olha ele! Valeu, tamo aí. Opa, um aluninho, Gabriel. Alguém reagiu com um boladão, não entendi. Deixa eu só começar aqui pela uma live. Como é que começa a live no Instagram? Eu sou um idiota, eu sei.
Porra. Ao vivo. Ah, estava bem aqui. Olha, pessoal, comecei a live pelo Instagram também, tá? Eu não vou ficar garantindo uma melhor qualidade porque eu só tenho uma mão. Eu tenho uma pergunta sobre a oba. Marina, quem já saiu da escola pode fazer a oba? Hashtag super triste pelo planetário. A situação do planetário não é uma das melhores. Eu também tô pelo Instagram, tá? Quem quiser me acompanhar no Instagram, eu vou até deixar aqui, olha, nos comentários. Instagram. Então, Marina, olha só, a oba ela não pode ser feita por por quem já saiu da escola. Porque é o seguinte, nós dependemos do sistema escolar, uma inscrição da escola, para ter acesso às provas. Então, os dados dos alunos dependem também da matrícula e de outras coisinhas. Então, infelizmente, quem já saiu da escola não é, não pode, caceta, não pode fazer prova, tá? Uma mazela, mas não dá. Deixa eu só avisar aqui ao pessoal, dá para conseguir. Acompanhando também alguns alunos lá que não têm Facebook, podem, por favor, podem me seguir no Instagram, eu estou fazendo a live por lá também. Só que não é a mesma qualidade. Então, enfim, estou aberto a mais perguntas. Gabriel, tem alguma pergunta aí, meu nobre? Responde minha pergunta aí. Cadê a sua pergunta, rapaz? Você mandou aqui no grupo? Eu não vi a sua pergunta. Gabriel, se você mandou pergunta, sei lá, cara, manda de novo, manda pelo WhatsApp. Eu não estou conseguindo ter acesso. Uma pergunta também que é muito frequente, enquanto a gente não vê a pergunta do nosso querido, é o seguinte: a prova ela precisa de muita matemática para resolver? Olha, cara, todos os modelos da OBA, de nível 4, que são as mais difíceis, são as de ensino médio, não precisa de tanta matemática. Obviamente, você precisa de uma matemática um pouquinho apurada, né? Porque você tem inicia-se muito a gravitação universal, leis de Kepler e outras coisas, mas você não precisa necessariamente de uma matemática muito avançada. Você pode fazer a prova tranquilamente sabendo a lei de gravitação universal. Fzão é força gravitacional é igual a Gzão, que é a constante de gravitação universal, M1 e M2, que são as massas dos corpos celestes em análise, dividido pela distância ao quadrado. Se você souber isso, souber a lei de Kepler, lei de períodos e raios, dá para você fazer a prova numa boa, tá bom? Mais alguma dúvida? Vamos, Gabriel, manda a pergunta aí, cara. Opa, eu gostava de fazer essa provinha. Eu também gostava. Eu tenho aqui o certificado na parede da última vez que eu fiz do Nossa Senhora dos Mercês, ele tá ali, mas são águas passadas. Vamos lá, aguardando mais perguntas, vamos lá.
Cara, pelo Instagram tá horroroso. Olha só, o pessoal do nono ano, a gente tem que ter uma coisinha. Olha só, o nono ano não precisa se preocupar com essa matemática. O nono ano, a prova de nível 3 não aborda tudo isso. A prova de nível 3 ela é uma prova um pouquinho mais simples, tá bom? Ah, obviamente vai ter algumas iniciações com matemática, a gente vai ter uma matematiquinha, mas nada muito avançado, não chega a isso, tá? Vamos lá, alguma pergunta, alguma questão que algum aluno não tenha conseguido fazer? Vamos lá, perguntem qualquer coisa também, já que a live é da Oba, é a respeito de astronomia, façam suas perguntas. Tem dúvidas a respeito de astronomia, corpos celestes? Sei lá, estamos aí para responder. O que eu não souber, eu não sei. A gente dá uma pesquisa no Google e dá um feedback. Pessoal que estava pedindo para fazer a live pelo Instagram porque não tinha Facebook, não tô tendo nenhum aqui, nenhum comentário, nada a respeito no Instagram, nada. Ninguém entrando. Vou parar de segurar esse telefone aqui do lado. Sacanagem. Ai, ai, parei. Muita gente entrando, Isadora, Rafael Verdão, Carolina Mota. Oi, Carol. Oi, Matinha. Prazer. Carol, ela estudou comigo no CPM enquanto eu fiz. A gente estava na turma pré-militar, no turma AFEFON. E braba, matemática braba. Ela mandava bem, muito bem. Dava um banho na galera. É, Alisson Miro. A audiência tá fraca, brother. É, realmente, a audiência não tá ajudando. Eu tinha avisado que daria essa live, mas pelo visto a live pré-oba não tá fazendo muita coisa. Eu não sei, eu acho que seria melhor a gente estar jogando videogame aqui, ao invés de falar de astronomia e dessa Olimpíada. Mas fazer o quê? Eu não tenho videogame, né? Deixa eu ver aqui, mandaram. Eu consigo fazer também pelo Twitter. Eu nunca tentei no Twitter. Eu tô nessa onda de fazer live, assim, já tinha um tempinho, mas eu nunca tinha para fazer. Gabriel, né? No Instagram não tá aparecendo, é porque eu parei de fazer pelo Instagram, cara. Ninguém tava entrando lá. Eu anunciava a live, só que ninguém entrava. Então, não vou ficar segurando o telefone aqui igual um dois de paus. Eu acho que não vale a pena. Mas manda as perguntas aí, pessoal. Manda pergunta quem tem dúvida, qualquer dúvida sobre a OBA, quem for participar. Manda pergunta. Quem não for, faz pergunta também. Eu tô aí para responder o que eu souber. Aliás, eu queria mandar um abraço pro Alisson Mineiro, meu primo, e um dos diretores do Planetário de Nova Friburgo. A gente fez uma live há um tempão atrás. Foi um barato. E teve uma repercussão até bacana. Eu só não tô fazendo essa live pelo YouTube, porque entrou numa onda de tem que tem que fazer uma verificação de conta para começar a live. E essa verificação demora 24 horas. Então, assim, na boa, eu não tenho tempo. Não vou ficar esperando 24 horas, porque a prova é amanhã. A gente pode até depois fazer uma live mais prolongada no próprio YouTube e aqui também, para falar da OB, etc. MMs. Caraca. O molde a mês.
Obrigado. Eu acho que estatisticamente isso conta. Não sei como, mas deve contar. Vamos lá, pessoal, manda pergunta, por favor. A gente iniciou essa live aí para tentar tirar dúvida de participantes. Compartilhem esse vídeo, compartilhem o link, por favor. Senão eu vou estar me sentindo mais idiota do que eu já estou. Tenho um pouco de pavor de fazer esses vídeos online para não parecer esse blogueirinho da vida. Opa, o Jorge Enzo aqui no WhatsApp, ele perguntou sobre eclipses. É o seguinte, pessoal, os eclipses são quando corpos como Lua ou como a Terra obstruem a luz do Sol e projetam sombras uns nos outros, tá? Um exemplo disso é o eclipse solar. O eclipse solar é quando da Terra nós vemos o Sol eclipsado. Imagine o seguinte, imagine que eu estou olhando um poste, aí um sujeito ele entra na frente do meu campo de visão e ele obstrui a luz desse poste que chega até mim. Quando nós observamos o Sol e a Lua entra em frente ao Sol, nós temos o chamado eclipse solar. A Lua eclipsou o Sol. Ela obstruiu a luz do Sol que vem até a gente e ela projeta uma sombra na Terra. É importante ressaltar, pessoal, algumas coisinhas a respeito de eclipses solares. Os eclipses solares são eventos um pouco raros. Por quê? O plano orbital da Lua em relação à Terra altera a medida da translação da Lua ao redor da Terra. E nem sempre você tem uma coincidência de quando o Sol está aqui na frente e a Lua esteja na mesma. Perdão, a Terra esteja na mesma direção, os três corpos estejam colineares, a ponto de você ter um eclipse. E outra, os eclipses solares totais, eles são em áreas muito específicas do globo. Você não consegue ver um eclipse solar total em qualquer região. Existem predições, obviamente, tá? Se não estou enganado, vai ter um no ano que vem na Argentina. Eu tenho um site, se vocês procurarem os próximos eclipses solares, vocês vão saber a respeito das datas e localidades onde eles terão seus ápices. Mas é importante ressaltar que nem toda parte do globo observa um eclipse solar total. E o eclipse lunar, ele ocorre quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua. Nós estamos de noite vendo a Lua e de repente a Lua começa a ser engolida pela sombra da Terra. É até uma forma bacana de você ver a curvatura terrestre. E no auge do eclipse, você tem uma lua de coloração avermelhada. Um grande detalhe bem interessante sobre essa lua avermelhada é o seguinte. Isso acontece devido a um efeito óptico chamado de refração da luz. A luz ela bate na atmosfera, tá? E ela se divide. Igual aquela capa do Pink Floyd, vocês já viram The Dark Side of the Moon? Que entra uma luz branca, a luz ela bate no prisma e ela se divide. A luz, o comprimento de onda que bate na atmosfera e divide, que chega na Lua, é um comprimento de onda da cor avermelhada. Então a gente tem, no auge do eclipse lunar, uma cor avermelhada. Mas, enfim, em tese, eclipses são
são esses eventos onde há projeções de luz ou de sombra, perdão, ou então um bloqueio da luz que está vindo do Sol. Depende de qual eclipse se você está querendo analisar. Os solares, a Lua entra em frente ao Sol. Os lunares, a Terra fica no caminho entre a Lua e o Sol. Eu acho que se houve alguma dúvida, eu acho que deu para sanar. Eu estou tentando aqui deslizar para ver se eu consigo ler os outros comentários do chat, mas eu não estou conseguindo. Júpiter tem a mesma composição solar. Júpiter emite calor ou só radiação? Júpiter, ele está, no caso, só emitindo... Ele emite radiação em ondas de rádio, tá? A própria questão do movimento dos gases, ela cria algumas interferências e a própria ionização da composição atmosférica de Júpiter faz com que sejam detectados em vários comprimentos de onda. E até o próprio campo magnético de Júpiter tem algumas correlações com isso. Um estudo bem bacana está sendo feito pela sonda Juno, que ela tem que passar muito rápido por Júpiter para que a própria radiação e o próprio campo magnético muito forte não fritem os circuitos e não torrem os sensores. Existe buraco branco? Cara, a gente pode falar disso depois, tá? Vamos focar na questão da OBA. O Alisson até botou aqui nos comentários uma coisa muito bacana. Eclipse do Sol em junho de 2019 e dezembro de 2020, visíveis na Argentina e no Chile. E isso é um plano futuro para o Clube de Astronomia de Nova Friburgo, tá, pessoal? Quem quiser entrar em contato com a gente, vamos fechar um pacote aí. Fernanda, não vou fazer a OBA, mas recentemente foi dito que um grupo... Deixa eu ver se eu consigo deslizar aqui, porque eu não estou conseguindo mexer. Esse computador tá uma porcaria. Que um grupo de cientistas da NASA gostaria que Plutão fosse considerado planeta novamente. Por qual razão? Olha só, Plutão ele foi... Vamos explicar o que aconteceu... Vamos explicar o que aconteceu com o Plutão aqui, porque é até uma coisa bem interessante que possa ser dúvida para quem for fazer a OBA, tá? Existem 3 critérios que você tem que levar em conta para considerar um corpo celeste um planeta. Ele tem que estar orbitando ao redor do Sol, ele tem que ter um formato aproximadamente esférico ou geóide, tá? Isso indica o que a gente chama de um equilíbrio hidrostático. E ele tem que ser gravitacionalmente dominante, tá? Ele tem, ou então, como o pessoal fala, é meio chulo, mas eu prefiro deixar como gravitacionalmente dominante. Ele tem que fazer ele tem que limpar os pequenos corpos que estão ao redor dele, tá? E o que aconteceu com o Plutão é que a diferença de gravidade entre Plutão e a Lua, dele, Caronte, é muito pequena. Então ele não seria gravitacionalmente dominante. Então nisso, Plutão deixou de ser um planeta e foi considerado um planeta anão. O que gerou uma revolta, uma mobilização social muito interessante nos Estados Unidos, porque foi um planeta descoberto por um americano, assim dizer. Então eles querem que Plutão volte a ser um planeta, mas por conta disso, é um planeta que foi descoberto por um americano, em solo americano, então isso mexe um pouquinho com o orgulho deles. Há uma nova definição que eles estão querendo fazer, eu não li muito a respeito, eu dei uma passada de olho na matéria, que eles estão querendo mudar a definição de planeta, só que essa definição vai colocar a Lua como um planeta. Então, eu achei que eu acho que estão forçando muito a barra para querer inserir Plutão numa categoria como planeta. Pode deixar planeta não, cara. A gente tem tantos planetas anões aí, Ceres é um, Eris, Sedna. Por que Plutão não poderia ser? Esses objetos transnetunianos. Objetos transnetunianos, para quem não sabe, são objetos que estão além de Netuno, nosso último planeta no sistema solar, um gigante gasoso, tá? E eu não vejo por que a gente não
não deixar do jeito que tá, ou então a gente procurar alguma outra característica que realmente englobe e não tire, por exemplo, a Lua, nossa Lua, como um satélite, ou então Io, Calisto, Grímide como outros satélites. Eu acho que vem uma forçação de barra muito grande. Mas a definição, por enquanto, é essa, tá? A definição, por enquanto, é essa. Ele tem que estar nesses 3 parâmetros. Tem que estar orbitando ao redor do Sol, ele tem que ser aproximadamente esférico, um geóide, e ele tem que ser gravitacionalmente dominante. Ah, Danilo, belo trabalho, bonitão. Ah, não vi minhas perguntas serem respondidas. Ah, a net caiu no banheiro. É o que acontece, cara. De vez em quando aí a net cai no banheiro e outras coisas também. Eu vou tentar fazer rapidinho aqui uma live pelo Twitter. Mas eu não sei como é que faz. Deixa eu buscar aqui as opções. Dá só uma olhadinha. Mandem mais perguntas também nos grupos. Deixa eu ver aqui os grupos do WhatsApp. Tem que fazer a live pelo Periscope, pessoal que está me orientando. Eu realmente não sei. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Rafael Verdão, por que o céu é azul? Rafael, é simples. O céu é azul pelo mesmo efeito que acontece no que eu expliquei ali a respeito de eclipses, quando a gente tem o auge do eclipse lunar, quando a luz do Sol bate na atmosfera e a angulação dela projeta na Lua uma luz mais avermelhada, de coloração mais avermelhada. A atmosfera, para nós, na nossa angulação, quando o Sol bate, ela refrata essa luz, ela divide a luz branca que vem do Sol, e a cor que chega para a gente é uma cor azulada, que é refletida e que depois bate na atmosfera de novo. É um gás. O gás, ele querendo ou não, ele tem a sua opacidade. Eita, bati na mesa. O gás, ele tem a sua opacidade. É igual, por exemplo, quando a gente está dirigindo com neblina e névoa, que na hora que a gente liga um farol alto, a gente vê tudo branco. A gente tem uma opacidade nos gases. E é por esse mesmo motivo. A luz, ela como o prisma do Pink Floyd, ela separa. A atmosfera, perdão, como o prisma do Pink Floyd, ela separa essa luz e o comprimento de onda que chega na gente é um comprimento de onda azulado. Respondi a sua pergunta? Qualquer coisa, vamos lá, que talvez eu possa não ter sido claro, tá bom? Deixa eu fazer uma live pelo Periscope também. Tentar aqui, porque senão uma galera fica... Se canos majores YV explodisse, teria efeitos na Terra? Rapaz, tá aí uma boa pergunta. Isso é uma coisa bem interessante. Se a Canis Majores ela explodisse, Canis Major YV no caso, nós poderíamos sentir alguns efeitos, mas não como uma devastação enorme ou então uma onda de choque terrível que ia varrer o nosso sistema solar. Nós teríamos efeitos a respeito de partículas que iam viajar. Muitos átomos e partículas que chegam até nós, vindas de raios cósmicos ou de outras fontes, são provenientes de explosões de estrelas, supernovas, novas, etc. Então, nós teríamos alguns efeitos na Terra, como um pico na detecção de partículas que iam bater na atmosfera. Seria muito bacana você ver também, por exemplo, o que a gente chama de chuveirinhos de partículas, que as partículas vão batendo na atmosfera e vão se dividindo. Isso é muito legal. E eu acho que provavelmente esse seria o efeito que Canis Majores teria no nosso planeta, caso ela explodisse. Tá? João André, professor, sobre a constante de Hubble, poderia dar uma explicaçãozinha sobre o que ela diz respeito, basicamente? Constante de Hubble? Caramba! Tá aí um conteúdo que eu tenho que lembrar.
Constante de Hubble, se não estou enganado, é exatamente isso. A constante de Hubble, meu querido, ela está a respeito sobre a velocidade de expansão do universo. O Hubble, quando ele começou a observar galáxias, ele via que... Peraí que eu tô recebendo aqui eu tô vendo aqui coisa da live, eu já vou falar. Quando ele viu que as galáxias elas estavam em constante expansão, ele viu que havia um desvio da luz, tá? As galáxias que se afastavam, elas estavam fazendo um desvio da luz delas para o vermelho, e que se aproximavam, estavam fazendo um desvio para o azul. E a partir dessas análises, e vendo a velocidade do deslocamento das galáxias, ele determinou essa constante. Essa constante ela está completamente relacionada à variação, à taxa com que o universo está se expandindo, tá? Eu não me lembro muito bem qual era a medida, porque essa medida astronômica de expansão ela está em parsec, tá bom? Então, assim, eu acho que na OBA de nível 3, ela não chega a cair, a gente não chega a cobrar. Engraçado, eu não consigo acessar o Periscope pelo computador. Eu acho que só mesmo para Android e iOS. Ai. Vamos ver mais perguntas? Mais perguntas, por favor, mandem. Deixa eu ver aqui. Meu computador tá horrível. Só cheguei agora, Luiz Felipe Amorim Martins. Manda pergunta também, Luiz. Não tem problema. Só essa tatuagem de... deixa quieto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a pergunta do Tony. Isso aqui tá uma lerdeza baiana. Eu tenho que comprar um computador novo. Se Plutão voltasse a ser considerado um planeta, mudaria em algo? Rapaz, mudaria na quantidade de planetas que teríamos no sistema solar agora. Nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nós temos 8 planetinhas, nós teríamos 9. E se mudassem a definição de planeta, provavelmente teríamos mais outros. Então, só mesmo na quantidade de planetas no nosso sistema solar. Eu acho que essa é a única implicação direta que a mudança de definição teria. Vamos lá, mais perguntas. Aí, Alisson respondeu. A taxa de expansão do universo é 63 km por segundo por megaparsec. Legal, isso aí. Por que o tempo é relativo num buraco negro? Rapaz, o tempo é relativo em qualquer referencial do universo que você tenha uma velocidade muito alta. Eu acho que é assim que a gente pode definir. A gente não vai entrar em muito detalhe de relatividade aqui agora, porque não é um assunto recorrente da OBA. A gente pode falar a respeito disso depois. Mas essa questão da dilatação temporal no horizonte de eventos de um buraco negro, na órbita próxima ao buraco negro, está relacionada à gravidade, que a gravidade no buraco negro ela é muito forte, tá? O buraco negro ele é um objeto extremamente pesado e muito denso. Ele é uma massa muito grande que ela é comprimida num raio muito pequeno, um raio chamado de raio de Schwarzschild. Tem uma equação para ele, eu não vou entrar nesse detalhe agora, não é o intuito da live, mas enfim, o tempo ali ele sofre uma dilatação e uma variação muito grande por conta da gravidade. Quanto maior a gravidade, mais o tempo se dilata, tá bom? Isso é um princípio da relatividade. Sobre a terceira lei de Kepler, o raio médio a ser aplicado na equação da lei, ele é médio em relação a que exatamente? Boa pergunta, rapaz. É a pergunta do João André. O raio médio, quando a gente entra nas equações da lei de Kepler, quando a gente vai utilizar a lei de Kepler,
é o raio na análise da órbita, porque você tem uma órbita elíptica na quando você analisa uma órbita de um planeta ao redor da Terra. E esse raio médio, quando há aproximações, por exemplo, da órbita da Lua para a Terra, são órbitas aproximadamente circulares. Então você tem um raio médio ali. Mas quando você tem uma explicitação de que a órbita ela é elíptica, o raio médio é aquele raio que você está analisando num determinado período, se ele está no seu periélio ou afélio, ou então no raio de um tempo orbital, que já esteja entre essas duas ocasiões. O afélio é quando você está afastado, e o periélio da órbita é quando você tem mais próximo do corpo em questão. Igual, o afélio da Terra é quando a Terra está mais afastada do Sol, e o periélio quando a Terra está mais próxima do Sol. Lembrando que o objeto que é gravitacionalmente dominante, ele ocupa um dos focos da elipse, tá? A elipse ela não tem um centro como uma circunferência. Ela seria um círculo achatado e ela tem dois focos. E, no caso, o objeto gravitacionalmente dominante estaria num desses focos. Então, o raio médio, meu querido, ele seria o raio na análise daquele período, onde o corpo está em relação à estrela, ou então ao objeto que está no foco, tá? Então, ele é médio em relação a isso. Ele é um raio, quando é uma aproximação circular, ele é um raio médio. E quando você está querendo analisar uma órbita elíptica, é o raio daquele momento ali. Ficou claro? O Alisson aqui atualizou a constante de Hubble para 67 km por segundo por megaparsec. Obrigado, Alisson, por complementar, tá? Isso é maneiro, eu gosto, o pessoal do planetário sempre ajuda. Se Júpiter é feito de gás, teoricamente o objeto conseguiria atravessar ele pelo meio. Rapaz, se ele fosse só gás, sim. Mas no caso ele tem um núcleo. Então a gravidade ia puxando o objeto, ele ia caindo até uma hora que ele ia chegar no núcleo. Tá bom? Por que Marte tinha água e não tem mais? Rapaz, é uma pergunta extraordinária. Eu suponho, eu já li algumas coisas a respeito de que você, por conta da perda da atmosfera, por conta de ter um campo magnético muito fraco, que não retém a atmosfera, e assim você não consegue ter algumas condições para manter a água líquida. E assim essa água ia evaporar. Se você não tem uma atmosfera, você não tem uma retenção do gás. Então a água ia evaporar para o sistema solar. Eu até acho que essa seja a hipótese mais plausível. Mas é uma coisa a ficar observando os novos estudos. Você tem a Curiosity lá, você tem outras sondas que estão chegando e outros satélites que orbitam Marte, que podem responder essas perguntas. Deixa eu ver aqui outras perguntas que estejam chegando. Vamos ver, tem perguntas aqui no grupo. Tá travando muito. Pra você ver a conexão, cara. Aqui, tô tentando. Se Júpiter fosse só gás, ele teria gravidade? Sim, porque a gravidade ela está relacionada à massa. A quantidade de massa em Júpiter é muito grande, então ele tem gravidade. Respondida a pergunta, Vitor? Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui algumas
O universo está em constante expansão, se chama novos multiversos, no caso... Assim, Mariana, essa sua pergunta eu realmente não sei responder. Eu não tenho nenhuma base, nenhum estudo relativo a isso, tá? A respeito da borda do universo, porque a borda do universo, quando a gente fala da expansão e criação de multiversos, isso é uma hipótese ainda. A gente não afirma isso como uma teoria comprovada. A gente não tem dado suficiente para falar sobre essa criação de multiversos, tá? Quando a gente fala de expansão do universo, seria uma própria expansão do espaço-tempo, tá? Então, à medida que você tem um tempo passando, até por conta de entropia, essas coisas, você está criando mais espaço e você está tendo mais tempo. Então, eu não sei se isso seria uma destruição de um certo centro onde seria essa expansão. Isso é uma hipótese, tá? A gente tem que acompanhar estudos a respeito disso. A princípio, o universo está expandindo e cada vez mais rápido. Tá? Se você a taxa há um tempo atrás era de 63 km por segundo por megaparsec, e agora a taxa aumentou para 4 km por segundo por megaparsec. Então, assim, eu não tenho como afirmar a respeito de multiversos nem nada disso, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas. Guilherme Abib, eu não sei se tem a ver com a Oba, mas por qual motivo Marte perdeu a atmosfera? Rapaz, a atmosfera está muito ligada à atividade geológica. Por quê? Com a rotação de núcleos, o núcleo de ferro em alta pressão e alta temperatura, você tem dipolos. E esses dipolos criam campos magnéticos que podem reter a atmosfera. No caso, você tem uma das hipóteses, até a respeito, a gente vai ter uma discussão no planetário, seria que o vulcão, o maior vulcão lá, o Monte Olimpo de Marte, que é o maior vulcão do sistema solar, ele expeliu tudo, ele jogou para fora muita massa, e nisso esfriou o planeta, diminuiu a atividade geológica e ele parou, obviamente, de ter um campo magnético. O campo magnético ele não parou por completo, tá? Você tem ali uma pequena rotação, você tem alguma pressão. O campo magnético ele varia em determinadas regiões, mas não é um campo magnético global como o que a gente tem nos outros planetas do sistema solar, até mesmo Mercúrio, tá? Acredita-se até que Mercúrio ele é um manto em volta de um... Ele não tem uma crosta terrestre com várias camadas, ele é um manto em volta do núcleo. Ele tem uma atmosfera fina de hélio que é soprada por conta do vento solar. A proximidade dele com o do Sol cria esse vento solar. Mas para Marte perder a atmosfera é por conta dessa diminuição drástica do campo magnético, tá? Essa perda da atividade geológica. Ele foi expelindo toda a massa ali, todo o núcleo, o vulcão. E é uma hipótese, obviamente, mas é uma hipótese bem aceita. O que é espaço-tempo? Isso a gente fica para uma live de relatividade, tá, Mariana? A relatividade ela não vai cair muito na Oba. Nosso intuito aqui é falar sobre alguns assuntos da Oba. E, querendo ou não, a evolução do sistema solar está linkada a isso. A gente pode conversar mais numa próxima ocasião, porque isso é um assunto muito cabeça. Quando a gente vai tratar da relatividade, é muito complicado. Por quê? Na mecânica clássica, a gente acreditava que tempo e espaço eram grandezas absolutas. A mecânica newtoniana ela tratava o espaço e o tempo como grandezas absolutas. E na relatividade, quando você tem uma determinação, quando Einstein analisa que as equações de Maxwell elas funcionam, elas estão certas, ele vê que a luz ela é constante para todo referencial no universo. E se a gravidade ela é a geometria do espaço-tempo, uma deformação no espaço ao redor de um corpo, e a luz ela passa por ali, com a variação do espaço, se o tempo é o mesmo que o tempo ele teria que ser o mesmo, o tempo teria que variar para que essa luz ela passasse por ali e chegasse para a gente no mesmo, uma mesma detecção. Então, se você tem uma variação no tempo,
obviamente você tem que variar o espaço para a luz permanecer constante. Mas se você varia no espaço, você tem que variar no tempo para a luz permanecer constante. Não sei se ficou muito claro, mas se você afirma que as equações de Maxwell estão certas e que a luz ela tem o mesmo referencial, a mesma velocidade constante em todos os referenciais do universo, o espaço e o tempo tornam-se grandezas físicas e dimensões. Então eu acho que isso que a gente pode afirmar por enquanto do que seria o espaço e o tempo. O espaço e o tempo são dimensões físicas que estão sujeitas à variação. O que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs é uma subpartícula que dá a propriedade de massa à matéria. Em suma, é isso. Ela foi detectada no LHC e ela dá essa propriedade de massa. João André, professor, qual deve ser a altura mínima da órbita de um satélite na Terra para que ele não caia de volta? Ou essa questão só dependeria da velocidade do corpo em relação à Terra? Sim, depende muito da sua velocidade e da angulação. Porque você tem velocidades angulares que fazem com que o objeto, na hora que saia de um domínio gravitacional, ele, na hora que esteja caindo, sentindo a gravidade da Terra, ele esteja caindo sempre, mas é que ele nunca volte. Porque o que é a órbita? A órbita é você estar em queda livre, só que você nunca para de cair. É mais ou menos isso. Então depende muito da velocidade do corpo em relação à Terra. Você tem uma velocidade de escape, tá? A gente pode até depois demonstrar essa velocidade aqui. Pedro, se a Terra saísse de sua translação, o que aconteceria? Foi uma pergunta sem sentido, mas é bom perguntar. Rapaz, saísse da nossa translação, você quer dizer que saísse da nossa de órbita, ela poderia entrar em rota de colisão. Ela poderia cair no Sol. Mas é meio improvável, tá bom? Gabriel Marques, existe algo menor que o átomo? Existe. O átomo, ele é uma composição de subpartículas. Você tem o próton, nêutron, o elétron, e essas partículas, elas são menores que o átomo. Pedrão, se os planetas são redondos, bolos na ladeira, rola ou não rola? O que? Bols? Bola na ladeira, rola ou não rola? Não entendi o motivo dessa pergunta. As ladeiras, elas, a princípio, são planos inclinados, então elas estão sujeitas à gravidade, então rolariam. É uma questão de rolamento. Teria como duas protoestrelas se chocarem? Sim, o que aconteceria? Olha só, rapaz, eu nunca vi nenhuma pergunta a respeito disso. Protoestrelas se chocarem. Olha só, rapaz, protoestrelas seriam a formação de protoestrelas seriam a partir de aglomerações de gás de discos protoestelares, ou então das nuvens moleculares, como comumente visto em algumas definições. Agora, se chocarem, no caso é difícil elas chocarem, porque elas estariam orbitando um centro de massa, tá? E se elas estivessem se aproximando desse centro de massa, elas teriam que estar perdendo energia de alguma forma, tá? E é muito difícil elas perderem energia, por exemplo, em forma de ondas gravitacionais. Elas são corpos que não são massivos o suficiente para perder energia dessa forma. Então, se elas se chocarem, no caso, como elas são nuvens ali de gás, elas poderiam se fundir, no caso. É difícil, mas é o que pode acontecer. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu recebi perguntas no WhatsApp. Gente perguntando aqui de onde está a live. Deixa eu ver aqui se nós temos mais perguntas. Nós temos muita gente entrando. Eu fico feliz que esteja tanta gente assim entrando. A OBA tem uma quantidade definida de questões ou todo ano é alterada? A OBA ela tem 10 questões, 7 de astronomia e 3 de astronáutica, tá?
O pessoal que vai fazer a oba, muitos aluninhos viraram e mandaram assim, mas eu sou de humanas e eu não sou muito bem familiarizado com a oba, porque provavelmente tem muita matemática e não é legal. Pessoal, esquece isso. Quando a gente trata de astronáutica, a gente trata também de muitos conceitos de história, tá? Querendo ou não, a corrida espacial, ela foi impulsionada pela Guerra Fria. Naquela própria corrida para saber se qual o regime econômico e ideológico seria melhor. Eles tiveram uma grande corrida para definir quem tinha, por exemplo, o melhor armamento. Quem tivesse, por exemplo, o melhor programa espacial, obviamente, por consequência, também teria melhores foguetes, melhores mísseis. Quem tem melhores foguetes tem melhores mísseis. Então, todo esse contexto político, ideológico, influenciou na corrida espacial. E isso cai. A própria missão Centenário que o Brasil esteve, que foi a questão do programa espacial brasileiro, e que nós tivemos, que abrilhantou foi o Marcos Pontes, nosso primeiro astronauta, e até então único. Até então, porque nós temos muitos talentos no Brasil que podem vir a se tornar astronautas. Então, assim, não fiquem se prendendo muito à questão de humanas e exatas. Porque a oba ela vai muito além disso. A astronomia ela é uma ciência muito democrática, pessoal. A astronomia ela engloba tanto a física como matemática, obviamente, que é uma linguagem científica, como também biologia, questões de ética a respeito de como deve ser utilizado o espaço sideral, se tiveram até alguns tratados a respeito de uso pacífico do espaço, que era uma preocupação de você colocar uma ogiva nuclear em órbita, e que foi até um tema bem... um tema bem abordado no filme Cowboys do Espaço, onde eles têm que resgatar um satélite que descobre que o satélite contém 6 ogivas nucleares do período da Guerra Fria. Então, assim, vai muito além. Tá, tem muita gente fludando aqui comentário. Pessoal, vamos mandar pergunta séria. Eu sei que é legal, é engraçado, mas vamos mandar pergunta séria. Qual foi a maior velocidade alcançada por um foguete até hoje? Rapaz, eu não sei. Essa é uma pergunta que seria muito interessante o Júnior, eu até recomendo para quem quiser, por favor, inscreva-se no canal dele, Júnior do Homem do Espaço. Ele com toda certeza deve saber essa pergunta. Eu não sei, rapaz. Eu vou até dar uma pesquisada aqui. Foguete mais veloz do mundo. Ai, ai. Eu não sei, cara. Eu tô vendo aqui o foguete mais potente do mundo. Honestamente, eu não sei. Eu acho que foi um foguete soviético, cara. Eu não me lembro o nome dele, mas foi um foguete soviético. Boa, Luiz. Parem de brigas. Isso é um ambiente de estudo. Aí sim. Ouçam o Luiz, Felipe. Isso aí. Não tem problema. Os cosmonautas realmente carregavam armas de fogo. O quê? Cara, eu não sabia dessa de armas de fogo, não. Eu honestamente não sei. Se carregavam, eu não tenho ideia. Deixa eu ver. Recebi perguntas aqui pelo WhatsApp. Minha pergunta aqui pelo WhatsApp, só foram mesmo os outros grupos de carona. Ai, ai. Rapaz, qual a missão espacial mais importante até os dias atuais? Olha só, eu não tenho como definir uma missão como a mais importante. Cada uma teve um papel muito específico, cada uma teve um estudo muito grande.
Mas para mim, até o momento, a missão mais importante foi a missão Cassini, que finalizou em setembro do ano passado, que estudou Saturno. Essa missão, ela foi, sem dúvidas, uma das missões mais sensacionais que nós tivemos. Nunca expandimos tanto o nosso conhecimento a respeito desse planeta como nós tivemos nessa missão. O estudo de tempestades e da composição dos anéis, das próprias luas, descobrimos mais luas com essa missão. Então, assim, essa, para mim, ela é, sem dúvida, uma das missões mais importantes, se não a mais. Obviamente, nós temos a Voyager, que está já... A Voyager, a Pioneer, que são missões que estão indo além do sistema solar. Elas já estão em espaço interestelar e que carregam mensagens para uma civilização. O que eu acho difícil acontecer estatisticamente, tá? E agora a gente tem missões como a Juno, que está orbitando Júpiter e que é sensacional. Tivemos as missões Venera, que foi durante a Guerra Fria, que foram as primeiras missões sondas a chegarem em Vênus e fotografar a superfície de Vênus. A própria missão Cassini também levou o Huygens Probe, que é um módulo que pousou em Titã. Então isso, assim, essa missão, todas as missões elas têm muitos precedentes e muitos campos de estudo que são bem específicos. Então não tem como definir qual foi a mais importante até agora, tá? Boa, Luiz. O Luiz, ele pesquisou e falou que o Atlas V, que sua velocidade foram de 75 mil quilômetros por hora, cacete. Eu não sei se o Detran pega isso tudo, mas é muito rápido. O que falta para Júpiter se tornar uma estrela? O que falta para Júpiter se tornar uma estrela seria energia. Por quê? Um disco de gás, um disco protoestelar, para ele ter uma estrela ascendendo, ele precisa que os gases que estejam ali compondo essa nuvem protoestelar, essa aglomeração ali, tenham energia suficiente para começar um processo de fusão nuclear. Então, Júpiter, mesmo que tenha uma massa muito próxima, que chegue assim, ela pode se tornar realmente uma anã marrom, mas ele não tem energia, momento angular e energia cinética dos gases para acender. Então, por isso que ele não acende numa estrela, tá? Aquele telescópio Webb já foi lançado? Tomás Pires sem tiroteio? Não foi lançado. O telescópio James Webb ele teve seu lançamento adiado para 2020, se não me engano. Por quê? Eles têm que testar esse telescópio de uma maneira assim absurda, porque ele vai estar numa órbita muito longe, muito longe. O Hubble, você podia mandar algumas missões para lá para reparar o telescópio, mas o James Webb não. O James Webb ele vai estar numa órbita externa à órbita da Lua e seria inviável você mandar uma missão para lá para reparar caso tenha algum problema. Então você tem que testar esse telescópio aqui na Terra até a exaustão. E esses testes estão sendo postergados, porque ele é reprovado em alguns. Ou não, ele é reprovado no teste de acústica, ele é reprovado em testes de vibração, os equipamentos às vezes falham, então não seria muito bacana lançar com essa margem de erro. Então por isso que o telescópio James Webb foi postergado. Se Júpiter se tornar uma estrela, quais seriam os danos que iam ocorrer na Terra? Rapaz, poderia haver um desequilíbrio, não um desequilíbrio gravitacional, porque a massa não seria alterada, mas poderia haver um pico de radiação emitida. A gente poderia receber uma série de radiação de raios, raios gama, raios UV, que poderiam ocorrer algum desequilíbrio no nosso sistema biológico. Nós estamos adaptados a um certo nível de radiação, que é o nível de radiação emitido pelo Sol. Tá? Então, acho que seriam essas
as implicações maiores caso Júpiter se tornasse uma estrela. A pessoa falando da Voyager 1, a sonda que foi mais longe, já saiu do sistema solar. Sobre a Carta Magna do Espaço Cósmico, até onde vai a importância e relevância desse acordo para a astronáutica hoje. E na OBA, olha só, na OBA não costuma se cair questões desse tipo não, tá, cara? Mas, assim, essa questão de Carta Magna do Espaço, olha só, para a astronáutica você tem, essa Carta Magna, ela tem que, eu acho que se não estou enganado, seria esse do uso pacífico do espaço. Ela é importante para a astronáutica hoje porque você está desenvolvendo foguetes que são para mandar missões científicas e não para você ter uma corrida bélica. E se nós estamos falando da mesma coisa, eu acredito que essa seria a importância para a astronáutica hoje, que seria para mandar para a nossa importância da astronáutica. Eu recebi alguma pergunta pelo WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha. Não, vamos ver aqui. Tirando massa, o que difere Canis Majores de Higgle e do Sol? Olha, a massa, cara, ela é o diferencial de qualquer estrela, não adianta. As estrelas, elas são bolas de gás que está em constante fusão. Então, você não consegue diferenciar uma estrela da outra sem comparar massa. Até porque a própria evolução estelar, ela depende muito da massa, porque a gravidade, ela rege o que vai acontecer posteriormente, tá bom? Esse equilíbrio de pressão que tem na fusão nuclear, que vai para fora, que faz algumas estrelas expandirem para depois encolher, que é o caso do Sol. O Sol, ele vai, a princípio, a evolução estelar, pela teoria de evolução estelar, o Sol, ele vai expandir numa gigante vermelha, para depois ou encolher numa anã branca, ou explodir numa supernova de tipo 1 ou 2, eu não lembro agora, tem que ver o diagrama, isso é uma coisa que eu não tenho decorado. Mas o destino delas depende totalmente da massa, então não tem como a gente comparar estrelas sem você destacar a massa. Caio Clé, pergunta que eu acho que seja de grande valia para provas. Erupções solares podem estar diretamente relacionadas aos ciclos climáticos, ciclos geológicos da Terra? Ciclos climáticos, talvez, meu nobre. Muito boa a pergunta. E outra coisa, as erupções solares, elas não só afetam algumas vezes a próprio nível de radiação que é recebido na superfície terrestre, tá? Com atividades solares maiores, os máximos solares, nós temos picos de interferência eletromagnética, e isso atrapalha na comunicação de satélites, no recebimento de sinais, tá? No próprio geoposicionamento, no sistema de GPS. Então, esses ciclos climáticos, eles podem atrapalhar. Se interferem nos ciclos geológicos, aí eu já não sei. Pode ter alguma relação, mas os ciclos geológicos, eles estão mais ligados ao próprio equilíbrio hidrostático da Terra, tá? Não há uma correlação muito direta do Sol com isso, com os máximos solares. Então, acho que foi uma pergunta excepcional, realmente, de verdade. Mas eu não sei se temos uma ligação com os ciclos geológicos da Terra, tá? Com os ciclos climáticos, sim. Tanto que um estudo saiu há um tempo, até foi divulgado pela BBC, falou que o Vênus e Júpiter, a gravidade de Vênus e Júpiter, ela altera o clima da Terra a cada 200 mil, 220 mil anos. Eu não lembro agora esse dado certo. Mas eles têm interferências no clima terrestre. O que faz sentido, você tem efeitos maré. Querendo ou não, você tem um efeito maré, mesmo que seja fraco, que pode interferir na climatologia terrestre. Eu espero que tenha respondido sua pergunta.
Pô, sacanagem, não tô conseguindo emular aqui o Periscope pelo computador direto. Eu teria que baixar isso aí pro Android. E, pô, mó BO. Sacanagem. Tem alguns alunos que não tem Facebook, que não estão tendo acesso à live. Mas é a vida, cara. Uma pena. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos 1h11 de live. Eu prometi a live até às 10. Vamos ver se vai ter alguma coisa aí. Luciana Prado. Luciana, ela me deu aula na faculdade, se eu não estou enganado. Se for o mesmo sobrenome, eu acho que é o mesmo sobrenome. Se existem planetas gasosos, então o núcleo desses planetas são gasosos? Olha, rapaz, por conta da gravidade, os materiais que estavam ali, que se aglomeraram, que juntam esses gases, não são gases. Já, a princípio, o núcleo desses planetas, eles são metálicos, rochosos. Só que a maior constituição desses planetas são de gases. Tá? Então, não é isso que vai definir se um planeta é rochoso ou gasoso, sim a maior composição dele. O Júpiter, Saturno, Urano e Mercúrio, eles são predominantemente gasosos, eles têm um núcleo muito pequeno, acredito que seja um núcleo metálico por conta do dipolo, por conta da rotação dele, mas eles não são núcleos gasosos, tá? Senão eles seriam só simplesmente nuvens. A gravidade dali que mantém eles esféricos e unidos. Júpiter tem força suficiente para interferir na Terra? Sim, o que eu falei, aquele estudo que afirma que Júpiter e Vênus eles têm interferência no clima da Terra, e outra, o Júpiter ele tem uma gravidade tão intensa que ele, por exemplo, ele atrai muitos asteroides, o que impediria colisões a qualquer momento. É muito bacana você também procurar, tem um vídeo no YouTube do cometa Shoemaker-Levy 9, que não sei se nem foi o cometa, foi uma explosão que aconteceu em Júpiter. E ela foi vista, cara. Os caras eles conseguiram filmar o momento exato da explosão. Júpiter é um grande ralo do sistema solar. Ele tem uma força gravitacional muito grande. É o maior planeta do sistema solar e, consequentemente, ele vai atrair muitos objetos. Graças a ele, nós temos algum equilíbrio estático no cinturão de asteroides e a própria translação dele impede que alguns asteroides voem direto para a Terra. Mas ele também pode lançar alguns, o que é raro. Existe alguma explicação para planetas mais perto do Sol serem rochosos? Essa pergunta é sensacional. Eu expliquei eu respondi essa pergunta numa aula no Anchieta, na aula de evolução do sistema solar, tá bom? E eu vou responder de novo, obviamente. A explicação pro que acontece dos planetas mais próximos do Sol serem rochosos e os mais distantes gasosos é por estar ligado ao nascimento do Sol. Quando uma protoestrela ela ganha energia suficiente e ela expande numa estrela, ela tem uma expansão de energia que sopra os elementos mais leves para mais longe e os mais pesados eles não são tão arremessados. Então, os objetos mais pesados, como metais e rochas, eles ficaram em órbitas próximas ao Sol. Nisso, essas aglomerações, quando você tem os objetos eles vão condensando por conta da gravidade, eles vão formando planetas rochosos. E com o gás que é soprado mais forte para distâncias
mais longe do Sol, eles vão aglomerando por conta da gravidade. Obviamente, você tem algumas outras rochas que vão, tá? Não é 100% gás, nunca é 100% gás, mas essas aglomerações gravitacionais formam-se planetas gasosos mais afastados. É simplesmente porque é muito mais fácil você ter um gás que é assoprado na formação do sistema solar para longe do Sol, o que culmina na formação de planetas gasosos, do que você ter planetas rochosos muito afastados. O que acontece quando você tem planetas rochosos próximos da Terra: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eu acho que eu consegui responder a sua pergunta. Se sim, deixa aí. O buraco negro do centro da Via Láctea interfere no nosso sistema solar? Ele é uma grande fonte, o nosso buraco negro, o Sagitário A estrela, ele é uma grande fonte de radiação, de raios cósmicos. É muito bacana ver, por exemplo, os nerdologias a respeito da ciência de interestelar, de buracos negros, que ele fala muito disso, e isso está muito linkado ao começo da radioastronomia. A própria radiação emitida por esses corpos, eles interferem aqui na Terra. A gente está adaptado também à radiação deles, tá? Então é uma coisa a se considerar também, tá bom? Deixa eu ver se eu recebi perguntas aqui pelo Twitter. Não tem ninguém falando comigo no Twitter. Forever Alone. A Luciana Prado, que entrou ali, ela foi uma professora na faculdade. Um beijo pra ela, tá? Ela foi uma professora de cálculo e eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu gostava muito da aula dela, então, assim, eu fiquei feliz de ver o nome dela aparecendo ali. Então, se ela estiver ainda vendo, o que eu acho bem difícil, mandar um beijão para ela. Beijo, Luciana. É sempre um prazer. Ela tava grávida quando ela estava me dando aula e eu vi depois fotos do nascimento do filho dela. Espero que a criança esteja bem. Sempre bacana ter uma criança com saúde. E é isso. Fico feliz de ter passado a mão nessa professora. Se é realmente a professora que eu estou pensando. Porque tem tanta Luciana aqui, eu sou péssimo de nome. Mas eu acredito que seja ela. Então, o cinturão de asteroides do nosso sistema solar é poeira estelar? Rapaz, ele é uma aglomeração. Tudo é feito de poeira estelar. E não é outra coisa. A gente não pode se sentir bacana porque nós somos feitos de poeira estelar, de poeira das estrelas. Eu sou feito de poeira das estrelas. Lixo também é. Então, assim, a gente não tem que abaixar um pouco a bola. E sim, o cinturão de asteroides é feito de poeira estelar. Ele é restos, eles são feitos de rochas e metal que são provenientes da formação do sistema solar. Então, a poeira solar é uma estrela. Seria poeira estelar de qualquer jeito. Ai, ai. Mas meia hora de live, 5, a audiência caiu. É uma pena. É uma pena. Acho que só mesmo os mais curiosos a respeito da Oba estão agora aí na live. Mas não tem problema. É sempre um prazer. Pessoal do Anchieta, do segundo horário, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, me mandem um feedback pelo grupo, por favor. Quem estiver assistindo,
Eu acho que seria bacana. E eu tenho que, sei lá, depois me organizar melhor. Eu fui resolver questão de sala e horário para Oba e acabei me enrolando para hora de voltar. Então eu não pude, me falhou a organização. Peço perdão pelo vacilo. Opa, tem muita gente aqui mandando perguntas. Agora sim que eu tô vendo. Deixa eu vou responder uma de cada vez. Que agora que apareceram, a internet tá horrorosa. O pessoal também tá bacana, estão respondendo perguntas uns dos outros. E eu fico feliz que os meus aluninhos, o Jorge Enzo, o Luiz Felipe, estejam também interagindo aqui com as outras perguntas para responder. E isso é um barato, eu gosto muito de ver isso. Feynman falava que o melhor jeito de aprender é ensinando, então qualquer coisa é bem-vinda. Qualquer ajuda, qualquer interação entre os comentários é bem-vinda. Por que fala-se tanto de Plutão e tão pouco de séries? Cara, não sei. Porque falam de Plutão. Plutão é o que gera repercussão. Séries, o pessoal acostumou que seria um asteroide ou então um planeta não. Então, não há muito uma... por que fala-se tão pouco? O Sol pode virar um buraco negro? Sim, qualquer corpo celeste pode virar um buraco negro. Existe um raio, um volume, em que nós podemos comprimir qualquer matéria no universo e que ele possa virar um buraco negro, chamado raio de Schwarzschild. Se nós comprimirmos a Terra, por exemplo, no diâmetro de uma bolinha de gude, ou menos que isso, ela pode virar um buraco negro. Mas ela não vai engolir os corpos ao redor, porque a massa vai ser a mesma. E o que interfere na gravidade é a massa. Se a massa é a mesma, a gravidade é a mesma. Então a gente tem um equilíbrio gravitacional no sistema solar. Duda Alves, Pedro, por favor, eu estou muito pedido aqui. O que eu poderia fazer agora para ajudar a estudar para amanhã? Cara, assiste alguns vídeos do Nostalgia, tá? Nostalgia sobre a corrida espacial, sobre como o homem chegou à Lua, é muito bom. Ah, assista alguns vídeos a respeito das missões espaciais do Sérgio Sacani, do Space Today, que são sensacionais, tá? Assista também alguns vídeos do Café e Ciência. O Homem do Espaço, ele é um especialista na astronáutica, o cara é sinistro, o Júnior Miranda, ele é, de longe, uma das pessoas que mais sabe a respeito de astronáutica no Brasil, que eu já vi, cara. O cara é bom. E pegue algumas questões das provas anteriores para fazer. A OBA, cara, ela repete muita questão. Então há uma probabilidade de repetirem questões. Um outro canal muito bacana são o Poligonautas, do Schwarza. O cara manda bem pra caramba. Tá? Vamos ver o vídeo no final da live. A possibilidade real da galáxia de Andrômeda colidir na Via Láctea? Sim, mas é só daqui a alguns milhões de anos, cara. A galáxia de Andrômeda está se aproximando, no caso. Se você for fazer o estudo, ela está se aproximando da nossa. Então há a possibilidade real dela se colidir. Mas até lá a gente virou suco já. Eu gosto de poligonautas, vale a pena? Vale muito a pena. Uma outra coisa, quem arriscar estudar um pouquinho também para OBA, dê uma olhada também no vídeo sobre exoplanetas do Nostalgia. O vídeo é sensacional. O método de detecção de exoplanetas é muito bacana, da variação da luz das estrelas, e vendo que essa variação ela é periódica, a gente vê que tem um corpo passando em frente àquela estrela, orbitando. Então, é uma técnica maravilhosa. O Kepler já descobriu mais de 1000 exoplanetas.
E uma outra coisa, a diferença entre planetas para exoplanetas é que os exoplanetas são planetas externos ao sistema solar. Os planetas do nosso sistema solar são só planetas. As manchas solares possuem um campo eletromagnético diferenciado e mais concentrado, certo? Por que isso? Olha só, as manchas solares elas são aglomerações de gás. Quando você tem gás ali em movimento e, obviamente, elétrons em movimento, você tem uma diferença nos campos magnéticos. Então, quando você tem erupções solares, você vê que essas ejeções de massa elas formam arcos, que elas vão sendo guiadas por conta do campo magnético. Agora, isso ocorre geralmente por conta da... Peraí que caiu uma moedinha aqui. Isso ocorre por conta de não ser o Sol não tem uma superfície heterogênea, como é na Terra. Homogênea, no caso, por conta de movimentação homogênea. O Sol ele está toda hora se movimentando, e o gás ali está toda hora indo em direções diferentes. Então, quando ocorre uma aglomeração, você tem uma erupção solar, uma mancha solar, e, obviamente, um campo gravitacional diferente. Perdão, eletromagnético diferente, campo gravitacional não. Como é possível determinar a composição de um astro a milhões de anos-luz? Essa pergunta também é maravilhosa. Existe uma técnica chamada de espectroscopia estelar. Há um tempo atrás, quando você estava estudando a teoria eletromagnética, eles viram que determinados elementos no universo eles têm uma espécie de impressão digital, as chamadas linhas de Fraunhofer. Essas linhas de Fraunhofer, elas, quando nós pegamos a luz dessas estrelas, vemos as linhas de Fraunhofer delas, temos uma ideia de quais seriam a composição desses corpos, ou então de alguns exoplanetas que passam na frente desses corpos, para ver, por exemplo, quais seriam as características atmosféricas, qual é a composição da atmosfera. Por exemplo, se você tem um planeta passando numa estrela, e nós temos a análise de espectro da luz que passou nesse planeta, nós podemos ver quais são os elementos que estão ali. E se tivermos, por exemplo, picos de metano, de outras moléculas orgânicas que não se aglomeram por processos geológicos, e sim por processos biológicos, ali há um indício de vida. Um exoplaneta candidato à vida. Então, é assim que nós conseguimos determinar a composição de alguns corpos celestes a milhões de anos-luz. Tá? Principalmente, basicamente por estudos de espectroscopia. Jorge Zumenetti caiu? Acontece, cara. Net aqui em Friburgo é uma coisa complicada. Luiz Felipe, vamos lá. Sendo que no hemisfério sul a estrela mais brilhante é Sirius. Qual é a mais brilhante no hemisfério norte? A polar. Estrela polar, ela é muito brilhante lá no hemisfério norte, tá? Higgle também é muito... Varia. É que tá, varia. A gente pode dar uma olhada. Eu posso também estar falando uma besteira aqui enorme, mas a princípio eu acho que é a polar. Vamos ver. Estrela mais brilhante no hemisfério norte. Olha, Sirius é a mais brilhante no céu. Não importa. E ela é visível na mapa dos observatórios no hemisfério norte durante os céus de inverno. Realmente. A estrela polar, está falando aqui, a estrela polar da constelação é uma das mais brilhantes do hemisfério norte. Parece que Sirius é a mais brilhante no céu mesmo. O Alisson, acho que se ele tiver assistido, ele pode me corrigir melhor. Ele é mais safo do que eu nisso. Só sei fazer conta.
Mesmo assim, às vezes eu erro. Tá vendo? Conta, né? Qual astro mais brilhante? Sirius ou Vênus? Depende, rapaz. Depende. Se Vênus estiver no céu, geralmente é Vênus, por conta da proximidade dele. Vênus um planeta bem parecido com a Terra, a dimensão. Na hora que ele reflete a luz do Sol, ele é bem visível. Só que nem sempre você tem Sirius e Vênus no mesmo plano. Então fica difícil falar qual é o mais brilhante. Tem que ver a magnitude. Tem que ver na carta celeste qual é a magnitude deles. Eu acho que Vênus é ainda mais brilhante, tá? Por conta da proximidade. Léo Muse, Pedrão Humilde, salve. Qual a possibilidade que a comunidade científica considera de existir vida inteligente ou não pelo universo todo? Há uma equação chamada equação de Drake, cara, e ela é uma equação puramente probabilística. E eu acho que na última vez que uma galera fez essa análise dessa equação, tinha mais ou menos 140 civilizações, poderiam existir 140 civilizações inteligentes na nossa galáxia. Mas você tem uma série de fatores que contribuem para saber se existem ou não civilizações, se podem existir civilizações inteligentes como a nossa. Inteligentes, tá? Porque com essa onda de terraplanismo, astrologia e negação de ciência, eu estou começando a questionar se nós somos realmente uma civilização inteligente. Mas, enfim, temos consciência. Homo sapiens. Nossa, quer dizer que Sirius... Cara, é o que parece. Eu não tem que ver, no caso tem que ver qual é a magnitude das cartas celestes. Eu não sei todas as magnitudes, mas parece que sim. Pelo que eu dei uma olhada aqui no Google rapidinho, parece que Sirius ela realmente é a estrela mais brilhante que nós temos. Essa live é muito câncer, tio. Maria Fernanda Pesce, acho que acertei agora seu sobrenome, né? Pô, sobrenome com 2C, não teria que ter, sei lá, uma variação fonética? Quem é de letras que estiver assistindo pode me tirar essa dúvida. Então, Léo, eu espero que eu tenha... Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, meu nobre. Mas tem uma equação de Drake. Obviamente, teve outra nerdologia que eles falaram isso e teve um Nerdcast, cara. Que teve uma discussão bacana. A galera que também curte ciência, bicho, os Nerdcasts de ciência são muito legais. Obviamente, tem outros de ciência, tem o SciCast, mas os Nerdcasts de ciência são bacanas. CC tem som de T. Maria Fina Pet. Sara, muito obrigado. Ai, ai. Mais 15 minutos de live. Daqui a pouquinho eu vou meter o pé também, cara. Eu tô cansado, tô com sono. A melhor dica para diferir planetas e estrelas no céu é que a estrela pisca. Olha só, cara, a estrela pisca por conta da turbulência atmosférica. Se os planetas estivessem mais distantes e a luz deles ia bater na nossa atmosfera, e obviamente eles iam ter essa variação de brilho. No caso, para a gente diferenciar planeta aqui agora, no caso, no céu, olhando, se realmente eles não piscam, os planetas não piscam. Mas há uma outra questão que diferencia planeta das estrelas. As estrelas, cara, que nós vemos nas constelações, elas são fixas no céu. Você não vê as estrelas em relação a nós, as estrelas de Escorpião mudando de posição a granel durante a noite. Então, o planeta, por conta da etimologia do grego, ele vem de planete, que seria uma estrela errante, ele seria um ponto no céu que antigamente você via que ele estava se movendo, que ele não respeitava aquela fixação das outras estrelas mais profundas.
Então é por isso que a gente tem essa questão do planeta, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas complementei. Pedro, meu sobrenome é italiano, pois sou chique. 2 6 na história tem som de T, tipo cappuccino. Você não fala capucino. Tá, então por que você fala que Fernanda Pesce? Não é Pesce, é Pet, então. Luiz Felipe Amorim Martins. Quais constelações temos que estudar para a Oba? Rapaz, as constelações mais visíveis do hemisfério sul e as mais conhecidas: Escorpião, Cruzeiro do Sul, Órion, o Cão Maior. Touro seria legal também estudar Touro. As constelações do Zodíaco, a eclíptica, né? Até mesmo Serpentário ele tá. Então seria bacana você estudar essas constelações visíveis no hemisfério sul. E as constelações da eclíptica no Zodíaco. E sim, o Fico, ou Serpentário, ele tá na eclíptica. Querendo ou não, ele seria o 13º signo. Mas vamos parar com esse papo. Realmente não tem como ver nenhuma estrela no céu hoje. A gente tá numa semana de chuva, né? Então não dá. Agora, sem nada a ver com o astro mais te atrai. Sei lá, bicho. Nunca parei para pensar em qual astro me atrai. Mas o planeta mais bonito no sistema solar, com toda certeza, é Urano. Ele é uma pérola, ele é lindo. Urano é uma pérola azul maravilhosa. E você vai observar depois os outros detalhes, os anéis deles. Tem até uma foto que eu compartilhei no meu Facebook, no meu perfil há um tempinho, que é Urano com filtro infravermelho do Keck. Que foto linda, meu Deus. Cara, a própria magnitude de Canis Majores, YV, ela é muito grande, a magnitude dela. Então é um objeto muito difícil de se ver. No caso, para quem não entende, na astronomia, quanto maior a magnitude de um objeto, mais difícil de ver ele é. A gente precisaria de uma foto de exposição de muito tempo para observar essa estrela na constelação. Enfim, eu acho que... Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas em tese é isso. Prefiro Netuno. Netuno é bonito também. Vitor Brolo, sempre soube que você é uma louca dos signos. Tá bom. Então tá bom. Salve, live, Pedro! Valeu, Gabriel. Muito obrigado aí por prestigiar. Próximo eu faço pelo YouTube e abro o superchat para vocês me mandarem dinheiro. O que tu achou do envio do carro pelo Elon Musk? Cara, eu achei sensacional. Eu tava vendo a live e foi uma coisa sem precedentes, porque esse cara está revolucionando a corrida espacial. São foguetes retornáveis. E, na boa, não teve marketing melhor para Tesla e a SpaceX do que esse. Então, eu achei maravilhoso. O Elon Musk, ele é o homem de ferro da vida real. Não faz sentido, quanto maior, mais dá para ver. Rapaz, é a nossa escala. Aceita que dói menos. Qual a estrela mais difícil de ver em um telescópio? Estrela mais difícil de ver em um telescópio são as estrelas de maior magnitude, ou então as mais profundas. Canis Majores seria muito difícil de ver no telescópio. De que são feitos os anéis de Urano? São feitos de partículas de gelo. Em si, ali são partículas de gelo, são grãos de gelo, são uma composição bem parecida com os anéis de Saturno. Teve até uma foto aí que saiu falando que era de matéria escura. Então, cara, não sei se seria matéria escura, porque não você estaria detectando matéria escura.
Mas eles não são de matéria escura, não, tá? A composição dos anéis de Urano, ela é basicamente de gelo. Espero ter respondido sua pergunta. Tá, pessoal, mas 10 minutos, mais 8 minutinhos de live e a gente encerra. Eu sei que tá no fim, rapaz. Eu também queria poder ficar mais tempo, mas eu preciso dormir um pouco. Esgotei minhas perguntas. Espero ter respondido satisfatoriamente suas perguntas. O que ficou dúvida, a gente depois tenta dar um Google. E se for bacana, pessoal, agora um feedback, a gente aproveitar já que a gente está nos minutos finais, enquanto não vem as perguntas, seria legal um feedback, seria bacana a gente fazer periodicamente essas lives. Eu queria saber o que vocês acharam, se seria bacana, o que pode melhorar, enfim, o que pode mudar. Agora seria um momento bacana para a gente ter esse feedback. Conta alguma teoria da conspiração astronômica. Cara, é a mais famosa de todas. É o que o homem não foi à Lua, essa bobagem. O homem ele foi à Lua, nós deixamos espelhos lá para medir a distância da Terra, entre a Terra e a Lua, então ela é a teoria de conspiração mais famosa e difundida de todas. Tem uma outra agora que está aparecendo que Ceres, ela não é o nosso planeta não, ele não é em si um planeta não, é sim uma base alienígena. Tanto que uma das sondas que está orbitando lá para estudar a superfície de Ceres, ela detectou um brilho na superfície. E eles falavam que era uma base alienígena tentando estabelecer comunicação. Mas a análise de espectrometria revelou que era uma concentração de magnésio que oxidou e que brilhou. Óxido de magnésio, quem já fez um laboratório de química sabe que quando você aquece o magnésio, ele oxida e brilha. Então tem muita conspiração astronômica, cara, é bizarro. As dos terraplanistas agora são as mais famosas. E é uma que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente a gente olha assim e alguém que não tenha muita firmeza no pensamento acaba acreditando que a Terra é plana. Isso aconteceu, cara. Teve um sujeito que ele compartilhou uma página de sacanagem de terraplanismo e que ele falou, cara, isso pra mim faz sentido. Ele se tornou um terraplanista convicto. Tô falando sério, isso existe. Enfim. Obrigado pelo feedback. Realmente, o que eu não sabia, eu falo que não sabia. Qual foi a causa do Big Bang? Rapaz, não tem uma causa em si. O Big Bang aconteceu. Ele foi uma expansão do espaço-tempo e da matéria. Ele não tem uma causa em si. A matéria estava aglomerada e que ele simplesmente expandiu. Ainda no estudo química, a professora vai chegar, Luiz. Vai estudar química e você vai ver o que é dor e sofrimento. Mentira, química é legal. Apesar de eu discordar muito, mas eu não posso ficar desencorajando vocês, não. O Thanos que está morando em Ceres. Rapaz, se for, ele tá procurando as joias do infinito no lugar errado. Eram os deuses astronautas? Isso é muito History Channel. Mas não eram os deuses astronautas. Sara foi Deus? Não sei, cara. Até onde eu sei não foi Deus, não. Pra quem acredita foi, mas aí que tá, é uma questão de crença. Se você acredita, é outra
outra história, mas você poderia provar que foi Deus? Aí a gente levanta outro debate, a gente deixa isso para cima dos próximos capítulos, para uma outra live. Já que eu vi que tem gente que gostou da live, a gente pode fazer mais vezes. Então vamos lá, mandem mais perguntas. Mais 3 minutinhos. Muitas reações, 64 reações ao todo, 136 comentários. 6 pessoas assistindo, tá bom, parece que o público variou. Teve uma hora que tinha 17 pessoas assistindo, eu achei maravilhoso. Me senti o youtuber, fora do YouTube. A pena o pessoal que tá entrando agora, tá pegando só o finzinho da live. Eu não sei se essa live fica salva. Eu acho que no final deve perguntar. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, então eu não sei. Rapaz, eu contei mais ou menos numa entrevista que eu dei na Voz da Serra. Procura a página da Voz da Serra no Facebook, é a Voz da Serra. E tem um link também que eu coloquei de um vídeo. Eu escolhi essa área porque eu primeiro queria ser engenheiro espacial, só que o ITA ele é muito difícil, eu não passei na prova. E como eu já estava numa idade um pouco avançada, eu tinha que tocar minha vida. Então eu vim para física porque era uma chance que eu tinha de estudar uma coisa que eu gosto, que eu aprendi a gostar também no cursinho, e de ter contato com astronomia. Isso também teve muita influência dos meus pais. Isso é uma coisa que eles me alimentaram desde cedo. Eles sempre me alimentaram com ciência, me chamaram para ver documentários, o Planeta Azul, o Universo. Os documentários, quando o Discovery ele tinha uma certa credibilidade. Então eu escolhi essa área porque eu sou apaixonado pelo universo e eu sou apaixonado pelo que eu estudo. Eu amo o que eu faço, e eu amo estar olhando um telescópio, e eu amo estar trabalhando com uma coisa que eu gosto. Eu amo estar com os meus aluninhos do Anchieta ensinando também astronomia, que é uma coisa maravilhosa. No YouTube você pega mais gente, sei que está falando isso, né? Eu não sei. Queria ter visto do começo. Daniel, eu não sei, cara, se a gente vai ficar se essa live fica salva. Em que sentido a afirmação do Einstein provocava a batalha de titãs? Qual afirmação? Eu não sei. Einstein falava muita coisa. Muita mesmo. Cara, não teria um controle de maré. A maré, ela pode ser, ela tem esse efeito de maré por conta da gravidade da Lua, tá? Você tem corpos celestes que influenciam na maré. Um efeito muito bacana foi naquele filme Interestelar, que você tinha o efeito maré causado pelo buraco negro, o Gargantua, que estavam ondas de centenas de metros de altura, se não quilômetros, sei lá. Mas se a Lua se chocar com um asteroide e deixar de existir, nós teríamos uma pequena mudança na dinâmica de marés da, da Terra. Isso é fato. Mas eu não sei o que aconteceria. Isso poderia acontecer. A gente tem que elaborar modelos e perguntas sobre isso. Tá batendo 10 horas. Eu já vou encerrando a live por aqui. Deixa eu ver quando. Quando o Asta Sheran vier ao nosso encontro, você vai querer ser arrebatado ou se esconder? Rapaz, eu prefiro a morte. Não sei. Mas eu não sei. Não sei como é que vai estar meu humor no dia. Eu acho que eu vou pedir para ele me matar. Ou então, se for arrebatado para ter um conhecimento, sei lá, cara, quem é Asta Sheran? É aquele alienígena louro que o pessoal falava? Que ele era louro, de olhos azuis. Era isso, eu não sei. O pessoal tá entrando no finalzinho, pô, aí vocês me. Ibacá, a afirmação da relatividade.
Ah, cara, porque assim, essa afirmação da relatividade, quando ele propôs a teoria da relatividade, é o seguinte: você tinha uma fundamentação muito firme, você tinha muita firmeza na hora de você explicar o universo com a mecânica newtoniana. Então, falar que tempo e espaço são relativos e não grandezas absolutas, como a mecânica newtoniana falava, você estaria indo contrário a mais de 300 anos de física. Então, foi um duelo, cara. Falar que tempo e espaço são relativos provocou uma grande reviravolta na física, entre os físicos. Então eu acho que foi o que aconteceu. Te amo, Pedrão. Cheguei para pegarmos uma lapa. Com toda certeza. Mais para frente. Cara, segundo eu lembro que a prova está próxima. Meus queridos alunos, olha só. Quem ainda estiver assistindo a live e que vai fazer a prova amanhã. Não se preocupem. A OBA, ela é uma prova para vocês tentarem se divertir e curtirem a astronomia, testarem seus conhecimentos de astronomia. Ela não é uma prova que vai decidir nada a vida de vocês. Ela não vai ser uma prova que vai ser o diferencial na hora de entrar numa faculdade. Ela pode ser um diferencial na hora de vocês estarem treinando para um vestibular futuro, ou então de estarem testando seus conhecimentos e verem onde vocês podem estudar para aumentarem sua galeria de estudos astronômicos. Mas ela não é uma prova para vocês ficarem nervosos, não, cara. Ela é uma prova para vocês, vamos ver o que eu sei. O que eu não sei, vocês podem tomar, o que vocês errarem, vocês podem tomar como um estímulo para estudar mais à frente. Então, relaxa, não há muito o que ficar nervoso. Não fiquem nervosos para a prova, faça a prova com calma. São só 10 questões, vocês têm bastante tempo para fazer 10 questões. Vocês são bem treinados a fazer prova bem rápido. E o BMAP? Rapaz, eu não sei do BMAP. Tem aí que tá, tem que ver quem é o professor responsável do BMAP para vocês fazerem. Eu não sei. Ela também tá chegando. E o BMAP, ela é uma prova para as pessoas que gostam de matemática, que estudam matemática e querem testar seus conhecimentos em matemática. Então não se preocupem, não se preocupem. Façam a prova com calma, vocês são capazes, tá? Vocês são muito capazes e vocês não tem com o que se preocupar, tá bom? Vocês são inteligentes, vocês são esforçados e essa ansiedade que vocês já estão sentindo, ela só prova que, na minha opinião, vocês estão prontos. Significa que vocês estudaram, que vocês têm alguma ideia do que vai cair e que vocês querem saber logo como é que vai ter essa prova. Então, ansiedade, muitas vezes, é o sinônimo de que vocês estão prontos. Não se preocupe, tá? Pessoal, eu já vou encerrando a live por aqui. Eu acho que foi proveitoso. 1h54 de live. Foi bacana. A gente teve um pequeno atrasinho. Eu queria fazer umas 2 horas de live, mas eu acho que agora a gente pode fechar o caixão. Eu vou deixar a live salva e a gente pode fazer isso mais vezes. Eu vou depender de vocês. Eu vi que teve uma galera aí que gostou mesmo. A gente pode conversar para debater sobre notícias científicas, coisas que estão em evidência, que aconteceram no dia, que são grandes baques. Como foi, por exemplo, os dados da sonda Galileu, que só agora que eles entenderam que Galileu passou numa pluma de vapor de Europa, o que reforça a ideia de que a Europa tem um oceano abaixo da sua superfície congelada, que pode abrigar vida, que seria algo sensacional. Imagina você ter vida no sistema solar, numa das muitos satélites de Júpiter. Então, assim, a gente pode conversar sobre isso. E futuramente eu vou botar, agora que essa conta a conta tá verificada no YouTube, a gente vai abrir para Superchat e vocês vão poder me mandar dinheiro. Que daí vai me ajudar com alguma outra coisa. Enfim. Um abraço para vocês, meus queridos. De verdade, muito obrigado para quem ficou até agora na live.
farei mais lives. E é isso. Estejam sempre curiosos, tá? Não se preocupem para a prova amanhã, que amanhã, 2 da tarde, para quem estiver na Anchieta.